Boa noite. Veja no Jornal da Câmara de hoje. Parlamentares discutem alterações no marco regulatório do transporte público e conhecem processo de licitação do sistema. Fica mais flexível e mais ágil na hora de definir a necessidade ou não de termos uma linha num determinado bairro ou outro, né? Vereador Leandro Rosso sugere criação de linha direta para o combate à dengue. O contato poderia ser utilizado para denúncias e informações, já que um levantamento da Secretaria da Saúde chama a atenção para o risco de surto da doença. Ronaldo Rosa quer que Prefeitura retire o monumento da Caravela. O que a gente percebe é que nem o governo municipal e nem a população, de fato, abraçou aquele monumento, de fato, adotou aquele monumento. A partir de agora, no Jornal da Câmara. O processo que possibilitará a renovação do sistema de transporte público de Passo Fundo foi pauta no Parlamento Municipal. Em reunião, os vereadores esclareceram dúvidas sobre as alterações no marco regulatório e os principais pontos que estarão no edital de licitação. Promovida pela Comissão de Constituição e Justiça, o encontro foi comandado pelo presidente do Legislativo, o vereador Patrick Cavalcante. Ele destacou a importância de qualificar o serviço no município e compreender as propostas que alteram a lei. A ideia nossa foi chamar, então, a empresa para sanear os questionamentos dos vereadores, até porque nós temos que fazer uma ressalva que mais de 52% da Câmara de Vereadores foi renovada, então os vereadores, a maioria dos vereadores são novos, não discutiram o marco regulatório no passado, então agora quando vem essas adequações ao projeto, é importante que a empresa venha trazer a clareza. A reunião, na minha concepção, ela foi muito positiva, foi boa, deu para ter a participação dos vereadores e eu já tenho aqui aval de alguns vereadores que irão sim fazer algumas emendas ao projeto para então tentar discutir a qualidade do transporte. Eu fiz uma ressalva na reunião de que todos os vereadores farão as emendas, discutirão com o executivo para melhorar o transporte. Ninguém quer que o transporte se piore ou que o usuário não tenha condições melhores do transporte. Ao contrário, todos nós vamos decidir e fazer emendas para o melhor do transporte público, principalmente para a qualidade do usuário, que é o que paga a conta no final. O secretário de Serviços Gerais foi o responsável por apresentar as alterações do marco regulatório. A proposição foi encaminhada ao Legislativo no dia 24 de março e está tramitando em regime de urgência. A Prefeitura enviou de volta para a Câmara o marco regulatório justamente para fazer esses ajustes, porque nós entendemos que é mais prático, né, principalmente para o futuro do transporte, que essa licitação seja feita em forma de sistemas. Por quê? Porque o município de Passo Fundo ele vem num crescimento muito grande e normalmente surgem novos loteamentos, né, novas regiões que necessitam de novas linhas. E se nós licitarmos por linha, isso vai nos trazer prejuízos futuros, porque nós teremos que licitar, cada vez que nós tivermos a necessidade, uma nova licitação para essa nova linha. Licitando por sistema, fica mais flexível e mais ágil na hora de definir a necessidade ou não de termos uma linha num determinado bairro ou outro, né? O secretário também explicou que o edital prevê que a Codepas opere 20% do sistema de transporte da cidade, enquanto os outros 80% sejam de responsabilidade da empresa privada ganhadora da licitação. De todas as linhas, 20% hoje é da Codepas. Então nós estamos fazendo essa previsão, que o novo transporte operará dessa mesma forma. 20% ficará com a empresa pública e o restante com a empresa que ganhar a licitação ou o consórcio. A partir do edital, o sistema de transporte público deve passar por uma série de alterações que incluem conceitos mais modernos no serviço oferecido aos usuários. Conforme André Brasolin, representante da empresa que elabora o documento, a companhia que assumir o serviço deverá disponibilizar uma série de equipamentos que qualifiquem o sistema. A ideia principal é, dar boas condições para que a Prefeitura e mesmo os usuários tenham uma boa informação sobre o sistema. Então a Prefeitura tem que poder, para planejar um bom sistema de transporte público, ter informações sobre como os passageiros se deslocam, quantos passageiros são transportados, se os ônibus estão cumprindo os itinerários e horários. A ideia é desenvolver e implantar mecanismos tecnológicos que permitam aos usuários ter uma boa qualidade de serviços e, ao mesmo tempo, que a Prefeitura tenha informação para gerenciar esse serviço.
Isso é uma coisa que ajuda aos passageiros por facilitar o pagamento, retirar o dinheiro do ônibus e com isso reduzir o risco de assalto, porque as pessoas vão pagar em cartão, e vai permitir a prefeitura controlar como é que são os usuários, como é que estão as isenções, quantos idosos andam, quantos estudantes andam, para adequar o serviço. Para que a prefeitura possa saber onde é que os ônibus estão, se eles estão cumprindo os horários, se eles estão atrasados, e que também se possa utilizar aplicativo para que os usuários saibam a que horas vai chegar o ônibus ou qual ônibus ele quer pegar, ele precisa pegar para ir para um lugar que ele não está acostumado a ir. A tarifa é calculada considerando qual é a receita total necessária para cobrir os custos dos serviços realizados. Então isso vai ser função dos custos do serviço da quantidade de pessoas que andam no sistema. Quanto mais pessoas andarem, mais barata é a tarifa. Quanto mais pessoas forem isentas ou pagarem meia passagem, mais cara vai ser a tarifa. E a parte dos custos tem a ver com a qualidade de serviço. Por exemplo, se eu quero ônibus muito frequentes, ou seja, para que eu espere pouco, eu vou ter que aumentar a quantidade de ônibus circulando, vou ter que aumentar a quantidade de quilômetros rodados, vou ter que aumentar a tripulação para andar nesses ônibus e, portanto, se eu não agregar mais pessoas, a tarifa vai subir. Então, a tarifa, na verdade, ela é um equilíbrio entre a quantidade de pessoas que andam e a qualidade dos serviços que a gente presta, em termos de quantidade de ônibus, em termos de distância de caminhada, em termos de distância, tempo de viagem. Então, é um processo complexo e que a grande questão no final é que é um processo autossustentado. Isso é a questão sempre importante, ou seja, a conta tem que fechar e é o passageiro que paga a conta, infelizmente. E foi lançado hoje o aplicativo Viva Passo Fundo. Criado em comemoração aos 150 anos do município, ele contém informações históricas da cidade, além de dados importantes para a população e também para turistas, como comércio, alimentação, rede hoteleira e programas da prefeitura. A ferramenta possui ainda a programação completa de aniversário e o calendário oficial do município. O aplicativo está disponível para download no Google Play e na Apple Store. Outras informações você confere em nossas próximas edições. E veja depois do intervalo. Vereador Ronaldo Rosa quer que a Prefeitura retire o monumento da Caravela. Seu cachorrinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra várias doenças. Nos cães, a primeira dose deve ser aplicada aos 45 dias de vida. A segunda dose de 21 a 30 dias após a primeira. A terceira, de 21 a 30 dias após a segunda, acompanhada da vacina antirrábica. O Compata recomenda o reforço anual das vacinas no seu pet. Fazendo isso, você garante saúde e segurança para você e seu amiguinho. No dia 6 de maio, tem Cachorro Quente da Pai de Passo Fundo. Será das 11 da manhã às 8 horas da noite na própria Pai, que fica na Rua Bezerra de Menezes, número 70, Vila Popular, atrás do Hospital Municipal. O ingresso custa R$ 7,00 e pode ser adquirido na entidade. Informações pelo telefone 3313 1330. Participe e contribua com a inclusão. A promoção é em parceria com o Movimento dos Cursilhos de Cristandade do Brasil. Preocupado com o aumento dos casos de dengue e o alto risco da ocorrência de uma epidemia da doença em Passo Fundo, o vereador Leandro Rosso protocolou uma nova indicação ao Executivo. Veja os detalhes na reportagem. Não precisa andar muito para encontrar terrenos baldios com o acúmulo de lixo. Acontece que o descaso traz com ele grande perigo à saúde pública. Locais como este, com água parada, servem facilmente como criadouro do mosquito transmissor da dengue. Na tentativa de evitar uma epidemia, o vereador Leandro Rosso propõe uma medida simples. A ideia é que o município crie uma linha direta entre a população e a vigilância sanitária.
O contato poderia ser utilizado para denúncias e informações, já que um levantamento da Secretaria da Saúde chama a atenção para o risco de surto da doença. O que nos motivou assim foi em contato com as comunidades, né? Presidente de bairro, diretores de escolas e a própria população, que estão tendo dificuldade de acesso ao ligar para a vigilância e determinar onde tem foco. E como cidades grandes já adotaram essa medida, nós tivemos a ideia de criar um canal mais próximo do Poder Executivo, né, com a comunidade, né? Então nós criamos a indicação com a ideia de criar o WhatsApp Dengue, né, e também a criação do 0800, para facilitar a prevenção, a indicação dos focos, enfim, como eu falei na tribuna e mostrei no mapa, né, são os 4 setores da cidade, ou seja, todos os bairros, Veracruz, São Cristóvão, Petrópolis e Boqueirão, foram identificados o mosquito. Então a ideia do projeto é facilitar, prevenir, né, agora, para não termos problemas sérios depois. E a preocupação do vereador Leandro Rosso não é exagero. A pesquisa feita pelo município também aponta que a cada 100 casas visitadas pelos agentes, 5,5 têm focos do mosquito Aedes aegypti. Por isso, o republicano reforça a necessidade da população ajudar no combate à dengue. E a criação de uma linha 0800 ou de um número de WhatsApp deve facilitar o trabalho de prevenção. A Secretaria de Saúde, através da vigilância, Ana, ela está fazendo um trabalho rigoroso, né? Manhã e tarde. Mas assim, tu sabe que a campanha de prevenção, ela ajuda. Mas também cabe a nós, vereadores, oportunizar a comunidade formas, né? Que foi a ideia do WhatsApp. Hoje é uma ferramenta que todo mundo tem. A gente sabe que o 0800 também é um canal gratuito. A gente sabe que muitas vezes a pessoa tem dificuldade até da própria ligação, né, em ligar para a secretaria e tal. Então, através do 0800 e do WhatsApp, é como eu disse, é prevenir, é combater. Infelizmente a epidemia está aí. Foi constatado num jornal local. O caso é grave, né? Outros municípios da região já estão apontando. E o ano passado, nós também tivemos um cuidado e um medo com a microcefalia, né? Que vem através do mosquito. Foram registrados vários casos no estado e no Brasil. Então a ideia está lançada, né, Ana? A gente pede à comunidade que acesse a nossa rede social, acompanhe a Câmara também, né? Pois ali vai ter toda a informação de como a indicação vai tramitar. Eu estarei me reunindo nos próximos dias lá com o pessoal da vigilância, entregando em mãos, porque eu acho que a ideia é boa, é prática e, como eu disse antes, é prevenir agora para não sofrermos depois. Construída em homenagem aos 500 anos de descobrimento do Brasil e para servir como ponto turístico na entrada da cidade. Este era o objetivo da caravela, mas há alguns anos o local serve apenas de refúgio para moradores de rua e espaço de pichação. Por isso, o vereador Ronaldo Rosa protocolou um projeto de lei que autoriza a prefeitura a retirar o monumento. Vamos conferir o pronunciamento do parlamentar. No ano de 1998, foi aprovada aqui nessa casa uma lei autorizativa para o Executivo que autorizava o Executivo Municipal a construir um monumento localizado na Avenida Brasil Oeste, lá no antigo trevo do SESEC, que hoje ficou, até tá mais conhecido pelo monumento lá, que hoje é o Trevo da Caravela. Então se passou lá, ou se passaram 12 anos, né, foram 2 administrações do prefeito Dipp, uma administração do prefeito Luciano, e o que a gente percebe é que nem o governo municipal e nem a população, de fato, abraçou aquele monumento, de fato, adotou aquele monumento, porque o que a gente vê lá é um completo abandono, isso já há muitos anos. Inclusive eu tenho algumas fotos aí, Miquel, gostaria que você colocasse aí da caravela. A caravela, hoje estive lá pessoalmente, junto com a minha assessoria, e a gente pôde constatar lá que hoje a caravela serve, na verdade, para moradores de rua. O pessoal tem feito, inclusive, necessidades fisiológicas dentro da caravela, né, de tudo que é ordem, levado bastante lixo para lá, olha aí, até uma calota de carro está ali,
levado muito lixo para lá, os moradores de rua, colocaram fogo, já por dentro ela está incendiada, por fora está completamente pichada. Então, estou apresentando um projeto, presidente Patrick, hoje na Câmara, para análise dos vereadores, mas da população, quero saber a opinião da população, nos mesmos moldes, autorizando o Poder Executivo a retirar a caravela de onde ela foi colocada lá. O vereador Ronaldo Rosa destacou ainda que, com a retirada do monumento, a ideia é oferecer à comunidade uma melhor utilização daquele espaço público. A continuidade da ciclovia ou a construção de um caminhódromo e de uma academia ao ar livre são algumas opções. A campanha da Fraternidade de 2017 apresenta o tema Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. O objetivo é sensibilizar para a importância do cuidado com o meio ambiente e com os hábitos de consumo. No programa Educação e Cidadania, que vai ao ar esta noite, você tem outros detalhes. Eu conversei com o arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luiz Weber. O tema da campanha da Fraternidade desse ano está dentro de um tema mais amplo, que podemos dizer que é justamente o tema da ecologia, do cuidado com a vida, com a natureza. E como diz o próprio nome de bioma, bioma entende-se esse conjunto de vida que inclui vegetais, animais, um clima mais ou menos parecido. E não podemos esquecer que nesse bioma moram pessoas, seres humanos, e alguns povos vieram antes dos outros. Então, nesse conjunto de vida, que se entende, portanto, o bioma, e que para que ele mantenha a vida e possa manter os que estão ali vivos e poder manter a vida para as futuras gerações, ele necessita de cuidado. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.